Meu nome é Carolina, eu sou residente do primeiro ano de terapia intensiva pelo Hospital Trabalhador, CEPET, e hoje a gente vai falar sobre hipertensão intraabdominal e síndrome compartimental abdominal. Os dois artigos que me foram incumbidos são esses dois. Tem setinha? Tem. O primeiro é de um grupo de estudos da Bélgica, o segundo é de um grupo de estudos lá de Atlanta. Essa apresentação está dividida em 6 partes: introdução, as definições, um pouco da fisiopatologia, abordagem, tratamento e as conclusões. Já não é novo a discussão sobre a hipertensão intraabdominal, ele já é falado sobre isso há mais de 100 anos, quando eles definiram que elevações significativas da PIA impactam negativamente sobre a função de órgãos e tecidos. Mas só nos anos 80 que começaram estudos sobre isso, sobre a hipertensão intraabdominal e a síndrome compartimental abdominal. Foi reconhecido que esses quadros em pacientes clínicos, e não somente nas situações de trauma e de cirurgia abdominal. Dei mais um grande vácuo e em 2004 que foi criada a Associação Mundial de Estudos sobre a Síndrome Compartimental Abdominal, a sociedade. E daí, em 2013, essa instituição criou um algoritmo para o manejo da IA e da síndrome compartimental abdominal. Só que esse algoritmo ele é um pouco limitado, porque são poucos estudos, é muito difícil de fazer e saber a leito, é muito difícil da gente medir a PIA da maneira correta. Ai, passei errado aqui. O artigo fala, numa das referências, que em 58% dos nossos pacientes internados em UTI, seja ela clínica ou cirúrgica, a gente encontra pacientes com hipertensão intraabdominal. E desses, 8,2% preenchem os critérios para síndrome compartimental abdominal. Ele também fala de um outro estudo que mostrou que nos POI, nos pós-operatórios imediatos da Revasc, 30 a 50% dos pacientes eles apresentam a hipertensão intraabdominal também. Então, vamos definir o que é pressão intraabdominal. Ela vai ser um estado estacionário, escondido dentro da cavidade abdominal. Nos pacientes críticos, ela varia entre 5 e 7, e ela é mensurada pela técnica de Crohn. Super difícil de fazer, a gente precisa que o paciente esteja sedado, bloqueado, a gente precisa colocar um mensuradorzinho dentro da bexiga do paciente com 20 ml de água, medindo, a gente precisa que o mensurador esteja na linha média da axilar, bem onde encontra a crista ilíaca. E a gente precisa que o paciente não tenha nenhuma contração muscular abdominal para a gente poder fazer essa medida. Super fácil de fazer. Super fácil. Só volte ali um pouquinho, que você falou que tem que ter o transdutor dentro da bexiga? Não. Então, assim, acho que é um pouco mais tranquilo do que você ali está vendo. Na verdade, a gente precisa de uma sonda de 3 vias. Você vai colocar 20 ml de soro. Entendi. E o transdutor que se afere é o mesmo transdutor de PAM, de PIC, de tudo, na mesma altura, na mesma localização. Então, não é nada fora, eu entendi. Impossível e tudo mais. Pelo contrário, tem uma aferição, né, de pressão, da mesma maneira que a gente faz as outras, e a gente consegue fazer a beira-leito nos pacientes. É claro que quando tem um doente, às vezes um pouco acordado e tudo mais, ele pode alterar um pouco, mas a gente consegue, sim, fazer essas medições. A gente até recente teve um doente com síndrome compartimental abdominal, era um cirrótico com acite, a gente foi fazendo as punções justamente para baixar a pressão, a disfunção renal. Então, perfeitamente aplicável ao beira-leito. Muito. Então, uma das coisas que eu tinha visto também é que precisa ser medido de forma contínua isso, porque a gente pegar uma aferição... Não, mas é a cada 4 horas. Então... Isso, mas assim como a gente tem as aferições outras, pique, tudo, a gente mede pressão intraabdominal. Então, tá.
Medimos então, pessoal, muito fácil. Não, é muito. Mas assim, a gente mede a beira leito, não há problema nenhum. Bom, continuando. Então, como que a gente vai definir que o paciente tem hipertensão intraabdominal? Ela vai ter que ser uma elevação patológica e sustentada ou repentina da pia maior que 12 milímetros de mercúrio. Ela é estadiada em 4 graus, o primeiro entre 12 e 15, o segundo entre 16 e 20, terceiro entre 20 e 25 e o quarto maior que 25. Isso é importante para a gente pensando também no nosso tratamento ao longo do nosso manejo do paciente. Síndrome compartimental abdominal vai ser quando a gente tem uma pia maior que 20 sustentada que está associada a uma disfunção orgânica, ou quando a gente tem uma pressão de perfusão abdominal menor que 60 milímetros de mercúrio, que vai ser a diferença entre a PAS e a PIA. Outra coisa importante que ele fala é pressão arterial média e a PIA. E a complacência abdominal, a gente vai ver quando a gente mede a facilidade que o nosso abdômen tem de se expandir. Beleza. Então, o artigo ele fala que existem três pontos que a gente precisa falar. Ele fala do triângulo que a gente precisa avaliar. O primeiro é sobre a pressão. A pressão, deixa eu ver se vai dar certo. Isso. Ela nunca deve ser vista de forma isolada. A gente precisa pensar que são várias coisas que são levadas em conta para essa aferição. A segunda vai ser Opa, deixa eu voltar só aqui. Qual vai ser o impacto dessa IA? Qual que vai ser o grau que a gente vai ter? Que normalmente os sintomas vão começar a aparecer entre 12 e 15 milímetros de mercúrio. E o último, que talvez penso que talvez seja o mais importante, é a gente definir a causa dessa hipertensão intraabdominal. Essa causa vai ser primária, que geralmente está relacionada a traumas, ou vai ser secundária, que geralmente está relacionada a iatrogenias. Então, quanto à mensuração da PIA, eles enxergam, o artigo fala que enxerga isso muito como o fator mais importante. Ela tem que ser avaliada ao longo de um período de tempo, então, como a doutora Freire, a cada um intervalo X, a forma da mensuração estava correta, a gente levou em conta os pontos antropométricos, a idade do paciente, se o paciente é obeso ou não, o útero gravídico também muda a pressão intraabdominal. Outra coisa, quantas disfunções orgânicas que a gente vai encontrar. As locais que a gente vai ter, vai ser o comprometimento principalmente do fluxo arterial e venoso, com a redução da pressão de perfusão abdominal, mais uma congestão venosa, que elas vão começar a aparecer clinicamente como a redução da aceitação da dieta, isquemia, inflamação, translocação bacteriana, disfunções hepáticas e os impactos sistêmicos que a gente vai ter. Ele vai ter muita relação com o sistema cardiovascular, com o sistema pulmonar, principalmente com o rim, que daí a gente fala de que a insuficiência renal, a oligúria, vai ser o primeiro sintoma que geralmente aparece nesses pacientes. Então, quanto à fisiopatologia, né? Ela vai auxiliar a gente principalmente a definir o tratamento do nosso paciente. Então, primária, como eu falei, que vai ter muita relação com o trauma, com cirurgia. Secundária, quando a gente fala em pacientes a gente faz a reposição volêmica de maneira que não é mais guiada por metas, então a gente acaba levando bastante líquido, pode acabar aumentando a pressão. E ele separa as etiologias em 4 grandes grupos. A redução da complacência da parede abdominal, que a gente vai falar em pacientes grandes queimados, por exemplo, que fazem escara e não conseguem abrir o abdômen de maneira adequada. O aumento do volume intraluminal, então pacientes com grandes diarreias, ele cita aqui o clostrídio. O aumento do volume extraluminal, então pacientes com grandes ascites, e a ressuscitação hídrica e o extravasamento capilar, como eu tinha falado, como sendo uma causa secundária. Os fatores de risco, eles vão variar muito de cada uma das 4 causas que a gente vai ter.
E entre os pacientes críticos, os principais fatores de risco vão ser a ressuscitação com grandes volumes, sepse e o politransfusão, que é tipo todos os dias na UTI que a gente acaba tratando uma dessas 3 coisas. Então, aqui, ele botou uma imagem, o que aumento da PIA vai causar. Então, no cérebro, a gente tem um aumento da PIC, uma redução da PPC. No pulmão, a gente vai ter uma redução da expansão do pulmão. A gente vai ter um aumento da pressão arterial de CO2, uma redução do O2. A gente vai ter um aumento do espaço morto. Da parte cardiovascular, a gente vai acabar comprimindo a veia cava inferior, isso vai acabar reduzindo aumentando nossa pressão PVC, vai aumentar a nossa pressão de oclusão da artéria pulmonar, vai aumentar a nossa resistência vascular sistêmica, e da parte abdominal é um grande ciclo, assim, que eu tinha falado, vai aumentar a pressão a PIA, a gente vai acabar desenvolvendo disfunção de perfusão, a gente vai acabar levando aquelas coisas que eu tinha falado, sobre aumento de citocinas, aumento da inflamação, aumento da chance de translocação bacteriana. E o rim, que é o cara que é o primeiro que sofre, ele pode ter... a disfunção renal é causada por 4 grandes causas. Então, a artéria renal vai estar comprimida, isso vai reduzir o fluxo de sangue arterial para o nosso rim, vai acabar causando uma congestão venosa no rim, porque a gente não vai estar conseguindo ter o retorno, a gente vai acabar tendo uma redução da taxa de filtração glomerular também. E isso vai acabar levando uma oligúria, pode levar a uma proteinúria também, uma resistência à diureticoterapia, e é uma coisa que a gente acaba fazendo, e redução da taxa de filtração, como eu tinha falado. Então, a abordagem, a gente precisa pensar assim, existe realmente a hipertensão intraabdominal e ela ou a síndrome compartimental abdominal? Então, a gente pensa que sim. Se sim, a intervenção é necessária, existem pacientes que, em POIs, por exemplo, de mernoplastia, nossa PIA pode ser que esteja um pouco mais aumentada, mas não necessariamente a gente precisa intervir. Agora, quando a gente tem disfunções orgânicas, a gente acaba tendo que ter a nossa intervenção um pouco mais rápida. Beleza, definimos que vamos intervir. Qual é o tempo que a gente tem para intervir? Precisa ser imediato? O paciente, ele fala das disfunções, se a gente tiver um paciente que estiver ventilando mal por conta da hipertensão intraabdominal, a gente acaba precisando de uma intervenção mais rápida, a gente precisa respeitar a nossa via aérea. Ou o paciente está chocado, então a gente precisa ter uma intervenção mais rápida. E outra, qual que vai ser o método que a gente vai usar? O nosso tratamento ele é muito guiado para a causa da hipertensão intraabdominal. Vai precisar fazer uma laparô descompressiva? Isso ele fala que, então, do tratamento, ele é baseado na causa e no grau da disfunção orgânica. A laparô descompressiva ela tem que ser vista como uma última medida e deve ser baseada. A gente precisa pesar os riscos e os benefícios que o paciente vai ter quando a gente faz a laparô. Mas, se a gente identifica que ela é o tratamento e só tem ela, a gente não deve atrasar o tratamento e a indicação da laparô. Os pacientes com hipertensão intraabdominal ou síndrome compartimental abdominal precisam ter a sua mecânica respiratória avaliada, porque a gente acaba mudando alguns parâmetros, como eu falei, o paciente acaba ventilando de maneira inadequada. E a hipertensão intraabdominal, ela pode ter causas iatrogênicas, como eu falei, a reposição volêmica feita de maneira exacerbada. Aqui ele fala, então, de coisas que a gente poderia fazer para o manejo da nossa hipertensão intraabdominal, como analgesia e sedação, a dor ela pode causar um aumento da PIA. A gente também tem a redução da PIP, a gente tem, cada um tem bloqueadores neuromusculares, a questão do volume intraluminal, a gente pode fazer
pró-cinéticos, a gente pode passar sondinhas para poder fazer com que o nosso paciente tire aquela estase ou fazer com que o nosso paciente evacue. Para causas como extraluminais, mas pacientes com grandes ascites, a gente pode considerar a paracentese, a drenagem percutânea, a resolução da hipervolemia, ele também fala. A questão dos diuréticos até achei um pouco estranho, porque se a paciente acaba sendo resistente, é um pouco difícil da gente utilizar o diurético, né? Mas, enfim, tá aqui ele fala que promove a excreção só de água. E aqui ele também fala da questão da perfusão, né? Que a gente. E daí das conclusões que eu tirei dos 2 artigos. A avaliação da PIA ela deve ser individualizada, a gente não pode tomar um valor único como sendo verdade absoluta, a gente precisa contextualizar naquilo que a gente está vendo à beira-leito. Quanto maior a PIA, mais rápido ou mais pronunciado o seu aumento, mais graves disfunções orgânicas que a gente encontra, mais rápido e mais agressivo deve ser o tratamento que a gente vai instituir. A reavaliação da PIA precisa ser frequente e acho que a diretriz ela precisa sim ser instituída, porém ela ainda precisa de algumas adaptações para a realidade. Ele ainda fala que os estudos ainda a evidência científica que tem nesses estudos ela acaba sendo um pouco limitada. Pelo menos era isso que estava nos artigos. E é isso. Bem, quem passa comigo lá na geral sabe o quanto eu abordo esse tema. É um tema super importante e negligenciado muitas vezes pela gente, na verdade, na maioria das vezes. A gente acaba esquecendo esse diagnóstico. A gente tem que lembrar aqui que os fatores de risco para os doentes terem hipertensão intra-abdominal e síndrome compartimental. Então, é claro que aqui, principalmente, as cirurgias abdominais, mas todos os pacientes que têm sinais de hipervolemia e que estão sendo submetidos a uma grande reposição volêmica, deveríamos estar medindo. Esse é um protocolo que ele precisa ser muito alinhado com a equipe de enfermagem, né? Desse gerenciamento, de aferição, e de que isso funcione, inclusive no balanço, junto com os doentes que a gente fizer, e que a gente faça isso a cada 4 horas, nos doentes que a gente colocou que a gente vai fazer, assim como a gente também muitas vezes esquece ou pode usar a PVC de uma outra maneira um pouco melhor. Também não é ruim, mas aqui vale muito disso também. Não é uma medida isolada de PIA que vai dar um diagnóstico. Assim como a gente fala, não é uma medida isolada de PVC que vai dizer muito de umas coisas do doente. Então, a gente precisa, sim, de aferições, a gente precisa, sim, de aferições mais seriadas e entender o que o nosso doente tem. Será que eu estou pensando numa síndrome compartimental primária, secundária, ou o que estou? Qual é a causa, o que é, de onde vem, para onde vai? Porque se eu não olhar nisso e não souber o raciocínio fisiopatológico do meu paciente, eu nunca vou tratar certo. E daí eu vou estar fazendo diurético para doente que não deve. Né? Então, a gente precisa entender isso. Então, por exemplo, colocar 2 exemplos recentes que a gente teve, inclusive, um doente com ascite cirrótico que descompensou, né? Veio ao HT por isso, tinha síndrome compartimental abdominal, tinha diminuição de perfusão renal, fizemos vários dias, inclusive, as funções para aliviar, baixar, e ele acabou, tinha um componente importante de disfunção renal por conta disso. E é um doente que a gente vai, sim, como meta, olhar a pressão de perfusão intra-abdominal e ter isso maior do que 20. 70, desculpa. E o outro exemplo é a outra paciente que até já usei aqui de um choque hemorrágico, distúrbio de coagulação, aquela paciente que era gestante. Ela, no pós-operatório da primeira cirurgia abdominal, do controle de dano, quando ela foi para a UTI, por mais que tivesse uma peritoneostomia, inclusive bem generosa, por causa da reposição volêmica vigorosa, transfusões e tudo que ela precisou, ela fez síndrome compartimental abdominal em peritoneostomia. A geral foi na UTI, ampliou a peritoneostomia. Naquele momento, a gente não estava nem muito medindo a pressão, porque não tinha sido passada aquela sonda de 3 dias para medir, mas clinicamente era muito característico de que isso estava acontecendo. Tá? Então, a gente precisa lembrar disso, que vai prejudicar muito a ventilação mecânica, tudo. E síndrome compartimental abdominal, que é o aumento da pressão mais uma disfunção orgânica, se não
descomprimida, e se essa pressão não baixar, e se você não tirar da síndrome compartimental, 100% dos doentes vão morrer. Todas as casuísticas que tem são essas. Então, a gente precisa entender qual é a causa para saber o tratamento. Essa doente já estava em peritoneostomia, ela precisava de ampliar a peritoneostomia. O doente era um doente cirrótico com ascite, que precisava de várias funções de alívio, e depois ele acabou sendo, inclusive, encaminhado para um centro específico de hepatologia, para a continuidade no tratamento dele. Então, a gente tem que entender, e nesse doente cirrótico, muitas vezes o diurético, sim, faz parte do tratamento, porque faz parte, inclusive, do tratamento da doença de base, de compensação da doença de base dele. Agora, diuréticos por si só, para tratar síndrome compartimental abdominal, por exemplo, porque você tem muito edema de alça, é aquela mesma história dos doentes que têm o edema no terceiro espaço. Quando o doente tem peritoneostomia, que você está olhando as alças, você enxerga aquele salsichão que a gente deixa no intestino. Agora, por exemplo, um doente em choque séptico, você está fazendo grandes reposições olímpicas, tem acidose, só que você não está vendo aquele edema. A gente está enxergando o edema no braço, a gente enxerga o edema em dorso, porque por causa da gravidade é ali que vai, só que você não está enxergando aquilo no intestino. Então, o doente acaba fazendo diminuição do peristaltismo e um monte de outras coisas. Então, lembrar desse diagnóstico, lembrar das causas, olhar para medir, pensar na fisiopatologia, pensar numa pressão de perfusão abdominal. Assim como a gente olha a pressão de perfusão cerebral, e que a gente olha para essas coisas, é muito importante, sim, e é muito mais comum do que a gente acha, porque a gente acaba esquecendo esse diagnóstico. E aqui, até pelo nosso foco de pacientes, sim, é um lugar onde a gente acaba tendo mais doentes. Então, lembrem que, às vezes, um doente que a gente acha que todas aquelas disfunções dele podem ser especificamente de uma sepse ou um choque séptico, às vezes ele pode estar piorando as suas disfunções por conta disso. Inclusive porque você tem a pressão aumentada, diminui todo o retorno venoso que você falou, inclusive retorno venoso cerebral. Isso é uma coisa importante nos nossos pacientes traumatizados, porque é muito comum você ter TCE com trauma de tórax, com trauma abdominal, tudo ao mesmo tempo. E às vezes a gente tem uma descompensação da PIC. E poucas às vezes a gente lembra de olhar se esse paciente não pode estar tendo, junto com isso, uma síndrome compartimental abdominal, diminuindo o retorno venoso e sendo uma das causas de manter isso pior. Outra coisa que daí esse doente ele também não ventila bem, ele não expande as bases, ele faz mais aumento das pressões transpulmonares, você piora o retorno venoso cerebral disso também. Aí você já não está oxigenando ele direito, porque a tua ventilação não está boa, e isquemia, a hipoxemia, grande foco de descompensação da PIC. Então a gente tem que olhar esses doentes como um todo. Não são doentes fáceis, não é uma coisa que às vezes fácil a gente lembrar, mas a gente precisa pensar mais nisso, medir mais, e estando à beira-leito, junto com a enfermagem, capacitando eles e medindo. Esses doentes que a gente fez até esse mês, eles receberam as suas aferições no balanço, e a gente vai conversando. E a gente também precisa colocar isso, tanto para a equipe de enfermagem, inclusive com a equipe que trabalha com a gente. Porque se a gente esquece de síndrome compartimental abdominal, né, muitas vezes o médico que trabalha aqui está no plantão, naquele plantão isolado, que não conhece aquele doente no horizontal, também vai acabar esquecendo, porque não é uma coisa que a gente passou para eles ficarem de olho. Então, a gente focar muito mais nisso. Tem o guideline, inclusive, da Sociedade Mundial de Síndrome Compartimental Abdominal. Tem muita coisa que ainda não está estabelecida, sim, porque tem coisas que são muito mais novas e você não tem trabalhos cegos, duplos cegos, randomizados sobre isso, então não vai te dar um nível de evidência muito grande. Né? Então, você acaba não conseguindo isso. E tem uma outra questão, né? As etiologias, elas são muito diferentes. Então, é difícil você pegar e botar tudo isso dentro do mesmo pote, né? Você botar um trauma com peritoneostomia, porque fez uma cirurgia de controle de dano, e um cirrótico com ascite. E dizer que esses doentes tiveram o mesmo desfecho simplesmente por causa disso. Você tem muitas diferenças, é difícil de parear tudo isso. Então, não tem muitos estudos quanto a isso. Agora, tem muitos estudos também de série de casos, tem coisas retrospectivas, tem coisas prospectivas, UTIs que fazem isso de rotina, né? E que isso tem uma melhor diferença. Esse é o cuidado que a gente tem que fazer. Volto a dizer para vocês que eu já disse isso 1000 vezes. Fazer o básico bem feito é difícil. E aqui, o que a gente tem? Tudo que a gente tem aqui no hospital pode ser usado e pode ser feito para aferir e para a gente diagnosticar a síndrome compartimental abdominal. Não precisa de nenhum catéter diferente do que eu tenho aqui dentro. Sonda de 3 vias e transdutor, que a gente já tem, sonda bolsa pressurizadora, todos os nossos monitores
A imensa maioria deles, inclusive, tem 4 canais de pressão arterial invasiva, então eu posso botar PIC, PAM, PVC e pressão abdominal, posso colocar tudo ali dentro. Outra coisa que a gente, via de regra, não tem restrição é o número de uso de transdutores, né? Muitos hospitais, o transdutor não é muito barato. Então, às vezes, no SUS, eles não conseguem tantos transdutores. O pessoal, às vezes, desconecta, inclusive, da PAM, conecta na pia, mede, afere e conecta de novo. Dá, é uma coisa demorada. Né? Então, aqui que a gente tem isso, é importante de que a gente lembre e que a gente foca, que a gente precisa tratar que tendo esse diagnóstico. A gente tem que tirar a paciente da síndrome compartimental abdominal. Por exemplo, um doente com ilho paralítico pode fazer síndrome compartimental? Faz muito. Vai ter que passar daí o tratamento para ele, é fazer uma sonda nasogástrica, uma sonda retal, descomprimir e ver qual é a causa do ilho. Então, são causas completamente diferentes, mas que levam ao mesmo diagnóstico e as mesmas disfunções orgânicas e choque. E às vezes esse doente está piorando a disfunção renal e a gente acha, ele está desidratado, é o ilho. Talvez ele tenha sido um compartimental abdominal. Então, a gente colocar isso na nossa gavetinha de diagnósticos diferenciais para a gente não esquecer de avaliar isso nos nossos pacientes.